Nós aprendemos no crescendo anterior sobre o fato extraordinário que o Espírito Santo, ele é Deus. E mais extraordinário ainda é saber que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é Deus e ele é uma pessoa. Não é uma energia impessoal, ele não é uma mente fria, ele não é sem coração, sem personalidade, não. A Bíblia coloca o Espírito Santo como pessoa. E é exatamente sobre isso que o Crescendo de hoje quer falar nesse estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Nada mais importante hoje do que nós estudarmos, refletirmos e pensarmos como nós precisamos do Espírito Santo. Então, anteriormente nós estávamos estudando sobre o Espírito Santo como Deus, ele é Deus, e hoje vamos nos aprofundar de uma maneira rápida, porém penso eu de tamanha importância sobre o Espírito Santo como pessoa, né? Ele, sem dúvida alguma, o Espírito Santo a gente fala, né? Senhor, envia a força do Espírito Santo, que eu receba a influência do Espírito Santo, me enche com o poder do Espírito Santo. Então a gente atrela muito, às vezes até uma controvérsia, né? A pessoa do Espírito Santo com certas impessoalidades. É óbvio que o Espírito Santo ele tem força, ele tem poder, ele tem energia, mas ele não é a energia, ele não é a força, ele não é essa influência. E por ser uma pessoa, ele não é, então, ele não tem essa impessoalidade. E da onde que vem essa compreensão de impessoalidades, né? É por causa das metáforas que a própria palavra de Deus, a própria Bíblia usa para falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, João capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei. E aí o que ele faz, né? Ele sopra, é um sopro. Jesus sopra sobre ele e diz: recebeu o Espírito Santo. Então o Espírito Santo aqui é associado ao fôlego, né? No capítulo 3, essa introdução é justamente para falar das metáforas, né? As inúmeras metáforas referentes ao Espírito. Diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é tudo que é nascido do Espírito. Mais uma metáfora do Espírito Santo, associada ao pneuma, ao Espírito. O pneuma sopra onde quer, o vento sopra onde quer. Então, essa ideia aqui já é a ideia do vento, né? Primeiro, nós vemos que o Espírito Santo ele apareceu como o fôlego, né? O sopro. Aqui é como vento. Em Atos, que é a descida, Atos 2, Pentecostes, e nós vemos que foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Olha a ideia associada à presença, à pessoa do Espírito Santo, fogo. E o próprio João Batista diz: olha, Jesus vem e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? E você vê essas metáforas sendo usadas, essas metáforas sendo atribuídas à pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é energia, é força, é poder, sim, mas é sobretudo pessoa. Então, pessoa é alguém com quem eu me relaciono. E o que vamos ver em relação a essa pessoa do Espírito Santo são coisas assim muito importantes para a gente compreender. Primeiro, o Espírito Santo é pessoa porque ele pode se entristecer. Você sabia disso? O Espírito Santo se entristece. Ora, quem é que não se entristece se não for de fato pessoa? Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele está dizendo que o Espírito Santo é capaz do sofrimento, da dor, do entristecimento
Quando eu peco, quando você peca, quando nós pecamos, quando nós estamos em amaziamento com o mundo, quando nós não estamos fazendo a vontade, a obra de Deus não está sendo realizada em nós, às vezes por falta da nossa própria vontade, negligência, Ele se entristece quando nós pecamos, porque Ele é pessoa. O desejo dele é que Ele seja a alegria em nós, que Ele propicione a alegria de Deus em nós, mas Ele se entristece. Pense em você, ser humano, naquilo que te entristece. Pense em algo agora que te entristece. Pois é, o Espírito Santo também é capaz de entristecer-se comigo, com você, conosco, quando nós damos e abrimos possibilidades em nossa vida que gera essa tristeza nele, no Espírito Santo. Um Deus que se entristece. Tiago vai nos dizer que o Espírito Santo é pessoa. Vamos lá, Tiago capítulo 4. Que ele é pessoa porque ele é capaz de sentir ciúmes. Olha só que coisa interessante. O Espírito Santo é capaz de sentir ciúmes. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Infiéis. Olha como Tiago começa duro. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí o versículo 5 diz: ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Olha só, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós. Então, sim, o Espírito Santo ele sente ciúme quando a gente trai o vínculo, o pacto, a aliança que fizemos com Deus e com Ele também, de sermos sua habitação, sua morada, de fazermos dele o Senhor da nossa vida, o nosso mentor e guia espiritual. Quando a gente trai a Deus através dos nossos pecados, das nossas ambiguidades, das nossas contradições, das nossas negações, desse amaziamento, acumpliciamento com o mundo, porque quem constitui-se amigo do mundo é inimigo de Deus, esse mundo que Deus odeia. O Espírito Santo, ele sente ciúmes, porque somos propriedade dele. Jesus disse, olha, não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo. Então, por assim dizer, foi uma alegria do Espírito Santo em poder vir e fazer habitação em nós, e da mesma forma a proporção tem que ser igual. Eu também tenho que ter a total alegria de pertencer ao Espírito Santo, porque Ele me foi dado, eu fui dado a Ele. Então é uma relação de intimidade, de comunhão, de relação com Ele, com o Espírito Santo. Então Ele sente ciúme dos nossos adultérios espirituais, dos nossos adultérios morais, da nossa idolatria, daquilo que rouba a nossa comunhão com Ele. Compreenderam? Então Ele geme de dor. Romanos 8. Atos Romanos. Por que Ele é pessoa, Fábio? Porque Ele geme. Só quem é pessoa, não uma energia impessoal, é capaz de gemer. Ele geme. 8, você já deve até saber qual o versículo. O que eu vou ler? Também o Espírito aqui é o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Então Ele já nos assiste, Ele está como sendo testemunha, Ele está observando, Ele está vendo, nos assiste em fraqueza, porque a gente não sabe orar como convém, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede. Ele intercede por nós com sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então ele está dizendo que o Espírito Santo, ele sente, por um lado, ele se entristece, sente dor por causa dos nossos pecados, sente ciúmes por causa dos nossos erros, mas ao mesmo tempo ele sente dor por causa das nossas angústias, não apenas por causa dos nossos pecados, mas por causa das nossas angústias, por causa das nossas dores, por causa das nossas aflições. Não é somente as dores que os nossos pecados causam no Espírito Santo, mas também as dores que eu e você nós sentimos.
Ele é capaz de ser empático com a nossa dor, com a nossa angústia. Ele intercede por nós e é com gemidos aos quais as palavras não conseguem descrever. São sensações, sentimentos do Espírito inexprimíveis. Ele é que se revolve na nossa interioridade. Ele também nos leva a orar, Ele não apenas intercede por nós, Ele não geme apenas por nós, mas Ele nos leva a orar, a buscar o Senhor, a buscar a Deus, a nos quebrantar, e faz orações intercessórias. O Espírito que fala com Deus, o Espírito Santo, que é Deus, fala com Deus a nosso respeito, Ele intercede por nós. Ele apresenta as nossas queixas, as nossas necessidades diante de Deus. É por isso que eu estou aqui, por isso que você está aí, por isso que estamos em pé. É porque o Espírito Santo intercede por nós quando estamos em fraqueza, quando estamos angustiados. É Jean Paul Sartre que diz que a vida é angústia. A angústia dele é porque essa angústia é vivida sozinho. É uma angústia solitária. O cristão não. O discípulo de Jesus não. Ele pode até se angustiar, mas é uma angústia ao qual ele não passa sozinho. É uma angústia ao qual Deus está intercedendo por ele quando ele está em fraqueza. Por isso pode andar em confiança, por isso pode andar em fé, por isso pode saber que no final a vitória é certa, porque tem alguém para levantá-lo, erguê-lo, para colocá-lo de pé, para dizer: caminhe, continue, não se entregue. Ele está gemendo os gemidos inexprimíveis da minha alma diante de Deus. Amém, amém. E ele é pessoa porque o Espírito Santo ele tem mente livre. O Espírito Santo ele pensa de maneira livre, ele tem mente. E a mente do Espírito é livre. O versículo 27, depois diz aqui: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então o Espírito Santo ele não é um ser programado, ele não é um mecanismo dentro da Trindade que serve apenas para interceder. Ele é um robôzinho programado. Não. Ele, desde a antiguidade, a vontade dele, a mente dele está ali. Você vê a mente do Espírito Santo em toda a história, está ali presente. E aqui nos diz que essa pessoa que mora em nós, ele tem mente, sabe qual é a mente do Espírito. A mente do Espírito. Então, se o Espírito Santo tem mente, toda a paz mental que eu tiver, que você tiver, vai ser resultado dessa harmonização entre a minha mente e a mente do Espírito Santo. Paz mental, resultado de quê? Harmonização entre a mente do Espírito Santo e a minha mente. Por isso que também nós temos o quê? A mente de Cristo, que é uma mente que está sendo formada, formatada, trabalhada em mim e em você. A mente espiritual, a mente de Cristo, a mente do Espírito Santo. Harmoniza, Senhor, a minha mente, a mente do Espírito, a mente de Cristo. Isso resulta em em saúde mental. Então, todo pensamento, toda direção da minha mente, que é diferente da mente do Espírito, vai resultar em angústia e depressão. Porque o Espírito Santo, que é pessoa, ele tem mente. Eu preciso conhecer a mente do Espírito. Preciso ter a mente de Cristo. Ok? É um poder que acompanha simultaneamente o nosso. O poder de pensamento é um pensamento do Espírito, que a mente do Espírito está acontecendo simultaneamente ao nosso. Tanto que o meu pensar vai ser da mesma proporção de igualdade do Espírito Santo. Não é o Espírito que molda a mente dele, a minha mente, mas eu é que molda a minha mente, a mente do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 2, vai falar que o Espírito Santo é pessoa porque ele é capaz de ensinar.
capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 11, diz assim, e 13. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então o homem tem um espírito, tem espírito. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Que coisa tremenda. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, primeira coisa aqui, gente, vamos voltar aqui. Porque ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. As coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo é pessoa e diz que ele é capaz de ensinar, ensinadas não pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Então há ensino que são ensinos que são diretos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é capaz de ensinar. O Espírito Santo conhece, o Espírito Santo revela, ele também ensina. Isso implica em conhecimento, em ensinamento. Diz que ele, por nos ensinar, a consequência disso é que a gente confere coisas espirituais com coisas espirituais. Então, quanto mais sadiamente espiritual eu vou me tornando, né, a minha mente vai se tornando, eu serei mais capaz da reflexão e do bom senso. Então, ser cheio do Espírito não é sair por aí fazendo coisas loucas, malucas, não. A gente confere coisas espirituais com espirituais, bom senso, reflexão, ensinamento, compreensão. É aqui que diz que ele ensina, ok? E o Espírito Santo é capaz de falar. A antropologia vai nos dizer exatamente isso, que o maior sinal da personalidade de uma pessoa consciente é a sua capacidade da fala, de poder se expressar, de poder falar. Ele se manifesta com o poder da fala, e a Bíblia está aqui repleta, Atos principalmente, que o Espírito Santo fala. Fala porque é capaz disto, fala porque é capaz de falar, fala de uma maneira perceptível, compreensível. Atos, né? Se você abre em Atos, aqui está cheio de expressões em relação ao Espírito Santo. Como, por exemplo, disse-me o Espírito, falou-me o Espírito. Atos 8. 29. Então disse o Espírito a Filipe, disse o Espírito ouviu o Espírito Santo falando, porque o Espírito Santo disse, né? Aproxima-te do carro, acompanhe, aquela história toda. Atos 10 também, é o versículo 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, enquanto Pedro meditava acerca da visão, o Espírito disse. Aí o Espírito disse, o que ele disse? Né? Algumas palavras, levanta-te, desce, não duvida, eu os enviei. Tudo ação do Espírito Santo, tudo voz audível, perceptível, compreensível. Na Atos 13, 2 diz o quê? E servindo eles ao Senhor e jejuando, servindo eles a Jesus, buscando, orando, jejuando, diante de Jesus, o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Oh, queridos, como a gente precisa voltar a ouvir essa voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz... Acho que a igreja deixou de ouvir o Espírito, só isso. Ele não deixou de falar, de dizer. Nós aqui não mais ouvimos, fechamos os ouvidos para a voz do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo fala à igreja, o Espírito Santo fala ao corpo de Cristo. Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nesses tempos, o Espírito Santo continua falando. Você que tem que ouvir novamente a voz do Espírito Santo de Deus. Ele está falando, ele está soprando, ele está
a sua voz se torna audível. Pedir discernimento, compreensão, sensibilidade para essa voz. O Espírito Santo tem vontade. Por isso que ele também é pessoa. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, distribuição dos dons do Espírito é conforme a vontade própria do Espírito Santo. Ele tem vontade. Ele, o Espírito, realiza todas essas coisas, distribuição de dons, os talentos, espirituais, e diz que ele distribui conforme lhe apraz, conforme sua vontade. Gente, só pessoa tem vontade, só pessoa realiza conforme lhe apraz. Então, ele tem volição, ele tem vontade própria, ele faz como quer, como deseja, ele sabe. O Espírito Santo não é uma marionete na mão de Deus indo para lá e para cá. Ele é Deus e faz conforme Deus deseja e realiza. E muito mais que isso, o Espírito Santo, ele é a pessoa porque ele é capaz do amor, de amar. Está escrito em Romanos, capítulo 15, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo. Ele sabia, porque ele não era uma teoria, era uma experiência de vida, de amor, uma comunhão de Paulo com o Espírito Santo. Ele sabia que o Espírito Santo é capaz do amor. Aliás, se o Espírito Santo geme, sente ciúmes, se ele sente dor por nós, isso é reflexo de alguém que verdadeiramente ama, de uma pessoa que ama. Então, pelo amor do Espírito, ele está dizendo isso. É realmente uma pessoa, ele se entristece, ele ama, é capaz do amor. Então, ele sente ciúmes, ele é capaz de se enternecer por causa das nossas dores, das nossas angústias. Por isso, ele, mais do que isso, é indubitável essa questão de que o Espírito Santo é pessoa. Ele é força? Sim, ele é força, ele é poder, ele é energia, nos impulsiona, energiza a nossa vida, a nossa alma, mas antes de tudo, sobretudo, ele é pessoa. E saiba disso, você se relaciona com uma pessoa, por isso eu falo com o Espírito Santo, eu converso com o Espírito Santo, eu dialogo com ele é capaz de se entristecer, de ter ciúmes, ele sente, ele geme a dor empática, ele tem mente, ele conhece, ele ensina, ele tem vontade e ele ama. Então o Espírito Santo é pessoa, tá bom? Receba meu abraço e o próximo assunto a gente vai continuar falando sobre essa pessoa da Trindade maravilhosa que é o Espírito Santo de Deus. Por que você não começa a falar com ele hoje ainda? Tá bom? E você vai ter experiências lindas na sua vida cristã. Abraço.